Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho segundo João. João 14, a partir do verso 15 até o verso 26. A palavra de Deus diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Pai, fala conosco essa noite pela Tua palavra, Senhor. Ministra aquilo que precisamos saber, entender, crer, conhecer da Tua palavra que nos foi deixada para edificação como um alimento espiritual. É este alimento que nós precisamos, Senhor. E te pedimos que ele nos seja servido esta noite, para que saiamos desse lugar alicerçados na Tua palavra, firmados nela, conhecendo esta verdade que nos alimenta e nos sustenta. Por isso queremos ouvir a Tua voz, não a voz de homens com filosofias deste mundo, nem historinhas, nem doutrinas do mundo, mas sim a voz de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Ensina-nos, Senhor, eu te peço, e que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos, para que com a unção do Espírito Santo eu possa ministrar a Tua palavra, e esta possa chegar aos nossos corações, rompendo as barreiras, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Eu te peço isso junto com os meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o Evangelho segundo João é um evangelho bastante teológico. O apóstolo João revela para nós coisas muito importantes a respeito de Jesus, não é? E ele é um evangelho um pouco diferente dos demais, Mateus, Marcos e Lucas. João não se assemelha na sua narrativa aos demais evangelhos. Mas todos eles, é claro, têm o seu valor e foram inspirados por Deus para a nossa edificação. Mas aqui no Evangelho de João, nós encontramos alguns ensinamentos teológicos que são muito importantes para o nosso entendimento, para basear a nossa fé, para entendermos a palavra de Deus. Eu creio que Deus quer nos ensinar algumas coisas importantes aqui. Quando nós lemos este texto, você percebe que Jesus está falando, praticamente tudo aqui que foi lido, foram palavras de Jesus discursando aos seus discípulos.
E os próprios discípulos não entenderam muito bem. Judas questionou, porque não compreendeu o que ele estava dizendo, ele mais uma vez explicou. Veja como é importante, irmãos, a gente entender a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas compreender o que Deus quer nos ensinar. Porque, por falta de entendimento, quantos erros a gente pode cometer, não é? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, quantos raciocínios errados, quantos pensamentos errados nós podemos formar em relação às coisas de Deus. E, basicamente, o que Jesus está ensinando aos discípulos e também a nós que estamos aqui lendo a sua palavra, é quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Se você olhar direitinho para o texto, a Trindade está aqui sendo explicada, ensinada. Embora a palavra Trindade não exista na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar esse termo, mas a ideia do que ela representa está em muitas partes da Bíblia, inclusive nesse texto que nós acabamos de ler. Então, Jesus está ensinando aos discípulos a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também entre eles e os discípulos, entre os crentes em Jesus, não é? É esse o assunto que Jesus está tratando aqui. E ele começa esse assunto fazendo uma afirmação também muito importante que precisa de uma reflexão da nossa parte. Nós começamos o texto no versículo 15. E Jesus faz aqui uma condição. Se, começa o versículo 15, se me amais, falando para os discípulos, se vocês realmente me amam, guardareis os meus mandamentos. Veja como Jesus é claro, é explícito ao falar com seus discípulos, que manifestavam de alguma forma carinho, amor, cuidado com Jesus. Mas ele diz para eles o seguinte: se vocês realmente me amam, o que vai acontecer, a decorrência desse amor, é que vocês vão guardar os meus mandamentos. Veja como a Bíblia traz esclarecimentos para nós. Por quê? Algumas pessoas dizem até que creem em Jesus. Mas em que Jesus elas creem? Quem é o Jesus que é crido por muitas pessoas aí, à sua maneira, não é? Alguns até se orgulham em dizer: eu creio em Deus da minha maneira. Irmãos, a gente tem que crer em Deus da maneira de Deus, e não da nossa maneira. E Deus tem uma maneira pela qual Ele quer ser crido. E Ele revelou essa maneira pela Bíblia Sagrada. Então, muita gente fala em Jesus, até manifesta crer nele. Mas será que entende as suas ordens? Veja, Jesus disse: guardareis os meus mandamentos. Veja como até na igreja essas coisas estão hoje meio confusas. Alguns dizem assim: não, estamos no tempo da graça, no Novo Testamento, como se não houvessem mais mandamentos. Quando falamos dos 10 mandamentos, aonde estão os 10 mandamentos? No Antigo Testamento, não é? Êxodo capítulo 20, tem lá a narrativa de Moisés recebendo de Deus os 10 mandamentos. Então as pessoas dizem: não, mandamentos é coisa do passado. Hoje em dia, na graça, nós temos plena liberdade, não há mais mandamento algum. A gente faz do jeito que quiser, da maneira como quiser, o importante é crer em Jesus, importante é a graça maravilhosa, então não há mandamentos. Veja como o texto já começa a questionar esse pensamento. Quando Jesus diz: se vocês realmente me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quer dizer, ele também tem mandamentos, ordens, irmãos, não pedidos, não sugestões. Deus não sugere para nós um modo de vida, um comportamento. Deus manda um comportamento. Deus ordena um comportamento. Entende isso? E Jesus não é diferente. Jesus é Deus. E Ele está aqui dizendo: a maior evidência de que você realmente me ama é o fato de você guardar aquilo que eu digo. Agora, o grande problema que enfrentamos hoje é que muitas vezes os cristãos partem para opostos, não é? E radicalismos. Alguns falam, como eu disse, apenas da graça,
Outros já partem para o outro extremo, falando apenas da lei e dos mandamentos, ignorando o equilíbrio que precisa haver em relação a esse assunto, não é? Então, o desequilíbrio também é complicado, e é isso que tem acontecido hoje em dia. E na época de Jesus, haviam também alguns grupos de judeus que eram bem distintos entre eles. O principal grupo citado na Bíblia eram os fariseus, mas também existiam os saduceus, também existiam os essênios, 3 ramos do judaísmo, 3 seitas, vamos dizer assim, do judaísmo, divisões do judaísmo, cada uma com a sua visão, cada uma com o seu pensamento. Os fariseus ouviram muitos discursos de Jesus, e os fariseus diziam que amavam a Deus, porque eles eram muito rigorosos na guarda dos mandamentos. Mas veja o que Jesus está aqui ensinando. Se você me amar, você vai, como consequência, guardar os mandamentos. A preocupação do fariseu era o contrário. A preocupação dele era guardar os mandamentos. Até, de repente, por uma sensação de medo de Deus, ou por uma sensação de orgulho do seu desempenho religioso em guardar os mandamentos. Mas não estava em jogo para ele o amor. Na verdade, talvez o fariseu amasse os mandamentos e não a Deus. Olha o problema. Amar a religião, mas não amar o Deus da religião. Amar o ambiente religioso, amar as circunstâncias religiosas, a cartilha religiosa, mas não o Senhor da religião. Os fariseus amavam mais os mandamentos do que a Deus. E Jesus então vem trazer ordem nisto. Ele vem dizer que se nós o amarmos, a consequência é a obediência que vai se manifestar na nossa vida. E logo depois, no versículo 16, olha o detalhe, irmãos. O versículo 16 começa com E. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E está ligando o que ele está dizendo aqui à frase anterior, ao amor a Deus, à guarda dos mandamentos. Está condicionando, está atrelando uma coisa a outra. Veja como nada é solto, nada é por acaso. Há um condicionamento aqui proposto por Jesus. Você me ama, por causa disso guarda os mandamentos, e eu, por minha parte, rogo ao Pai para que Ele envie para você o Consolador. É o que Ele está aqui afirmando. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre com vocês, para sempre junto de vocês, para que me amem, para que guardem os mandamentos, e como consequência, tudo isso junto, o Consolador estará para sempre com vocês. Outro Consolador é a expressão usada aqui. Consolador com letra maiúscula. A quem se refere o Consolador, irmãos? Ao Espírito Santo. Outro Consolador. Por que outro? Porque há um primeiro. O primeiro é o próprio Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Veio como consolo. Veio para socorro. Entende? A terra que andava em trevas, como diz a Bíblia, viu a luz de Deus brilhar quando Deus se fez carne e veio em nosso socorro. O Consolador, primeiro, é Jesus. Mas ele diz, eu vou enviar, eu vou rogar ao Pai que Ele envie outro Consolador. Porque o primeiro é Ele mesmo, um outro Consolador que vai estar junto com vocês para sempre. A palavra aqui, para quem gosta, né, de exegese do texto bíblico, paráclito em grego, né, o texto está escrito em grego no original, e se você for a um dicionário grego, o sentido é exortar, consolar, fortalecer, interceder, estimular, aconselhar, tudo isso está
inserido no contexto do Consolador. Essa é a função do Espírito Santo, que vem para suprir a ausência física de Jesus. Jesus não está mais fisicamente conosco. Concorda, irmãos? Jesus não está. Você não vê mais Jesus, você não pega, não toca mais em Jesus. Fisicamente, em corpo, Jesus não está mais conosco. Mas o Consolador estaria para sempre conosco. Cumprindo a promessa de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei entre eles. Como Jesus estará? Na pessoa do Consolador, na pessoa do Espírito Santo de Deus, que estará conosco. E qual a função desse Consolador? É o sentido da palavra que eu expliquei para você aqui. É o Consolador, é o aconselhador, é aquele que exorta, é aquele que fortalece, intercede, estimula. Tudo isso junto de nós, todo o tempo, sendo feito, sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E veja mais o que diz o verso 17, explicando quem é o Consolador. O Espírito, com letra maiúscula, da verdade, que o mundo não pode, o que, irmãos? Receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem é o vós aqui? Ele está falando com os discípulos, concorda? Vós são os discípulos. E quem é discípulo hoje de Jesus? Tem algum aqui essa noite? Tem? Então somos nós. É para nós que ele está dizendo isto. Então olha o que ele está ensinando. O Espírito Santo, o Consolador, é consolo para quem, irmãos? Para nós. Exclusivamente para nós. Então não adianta você dizer a um incrédulo que o Espírito Santo vai consolá-lo. Não adianta você dizer a uma pessoa que não crê em Jesus que o Espírito Santo estará com ela, a ajudará, a consolará, fará tudo aquilo que eu disse aqui significa esta palavra. Por quê? Porque Jesus mesmo tornou este privilégio exclusivo para os crentes. E o que ele diz a respeito disso é bem claro. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Veja, não é nem que não quer, não pode receber. O mundo ou o mundano não pode receber o quê? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Agora o cristão, o discípulo, o crente, você conhece. Por que que você conhece? Porque ele habita com você e ele estará em você. Versículo 16 diz, por quanto tempo? Para sempre. Por que que você, cristão, tem esse privilégio? Porque o Consolador foi enviado para você que ama o Senhor, e por causa disso guarda os seus mandamentos. E por causa disso tem o privilégio de ter um Consolador, que substitui a presença física de Jesus, que é exclusivo para você, que está em você, que está com você e até o fim da sua vida. Vós, discípulos, sois diferentes, é o que Jesus está aqui ensinando. Para esses também, Jesus diz no verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Veja, irmãos, Cristo com os discípulos não vão ficar órfãos, porque ele voltará. Agora, se ele não voltasse, e se não tivesse um Consolador conosco para suprir a sua ausência, qual seria a nossa condição? Seríamos como órfãos, desamparados, sem ninguém que cuidasse de nós, sem ninguém que nos acolhesse, mas ele diz, eu não vou deixar que isso aconteça com vocês. Por isso, você nunca estará sozinho.
Um cristão nunca será abandonado por Deus. Entende isso? Porque o Consolador estará constantemente com você, consolando, exortando, direcionando a sua vida, falando contigo, porque você tem o privilégio exclusivo de ter com Ele este relacionamento. Você nunca será como um órfão, segundo diz o Senhor Jesus. E no verso 19, ele diz: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Veja, porque ele vive, nós também vivemos. Do que Jesus está dizendo? Ele iria morrer, mas ele, depois de morrer, iria ressuscitar. Nós não vamos vê-lo mais fisicamente, mas vamos senti-lo junto conosco por causa do Consolador. E porque ele vive, nós também vivemos. A que se refere isso? A Bíblia diz que sem Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Ele. Porque Ele vive, eu também posso viver. Nós não cantamos esse louvor? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Então eu também vivo. Se Ele tivesse só morrido, eu não teria vida. Ainda permaneceria nos meus pecados, como diz a Bíblia. Mas porque Ele ressuscitou e hoje vive, eu tenho vida. E o Espírito Santo que está em nós é que nos vivifica a cada dia, nos fortalecendo, nos consolando, nos alertando, nos exortando, direcionando, lembrando dos mandamentos para a gente guardar. Tudo isso Jesus vai dizer nesse texto é a função do Espírito Santo. E ele vai então, a partir do verso 20, dizer algo maravilhoso também, até o verso 24. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Olha só a ligação. Nós, Pai, Ele, Espírito Santo conosco, tudo nos unindo a Deus. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Ele com dúvida perguntou, como numa aula, ele questiona: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Terceira vez que Jesus fala isso, hein, irmãos? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o relacionamento, Pai, Filho, Espírito Santo e nós. Irmãos, vida cristã só é possível porque Deus se fez carne, porque Deus morreu em carne e ressuscitou, e nos enviou o Consolador para estar conosco. Nós não temos capacidade de obedecer a Deus sem o amar primeiro. E o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. E o Espírito Santo em nós, constantemente, nos lembra, nos incomoda, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus pode até errar, mas não erra despercebido, irmãos, porque o Espírito Santo incomoda o nosso coração, fala conosco, nos alerta. E esse relacionamento é o que Jesus está ensinando, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do crente, juntos, trabalhando na nossa vida, salvando. Você foi salvo, mas agora, como diz a Bíblia, desenvolvei a vossa salvação. É o viver diário com Deus, até o encontro com o Senhor. É o trabalho de Deus e do Espírito Santo. E a única maneira de obedecermos e guardarmos é amarmos.
amarmos a Deus, isso nos capacitará a guardarmos a sua palavra. E aí, uma dúvida que alguns podem ter também é a seguinte: se o amor é a condição para guardarmos os mandamentos, então, quando você peca, quer dizer então que você não ama a Deus? É logo a acusação que vem, né? Já que ele está assim ensinando, então a gente pode concluir que se alguém então peca, desobedece a palavra, o mandamento, então não ama a Deus. Mas é exatamente aí que entra a graça de Deus, irmãos. Graça não é algo que a gente mereça. Graça é algo que Deus nos dá sem nenhum merecimento da nossa parte. Então, veja, o amamos, mas até na capacidade de amá-lo somos limitados. Mas ele não é limitado na capacidade de nos amar. Ele nos ama primeiro e muito mais do que somos capazes de amá-lo. Entende, irmãos? Por mais que você queira mostrar o seu amor, o amor não é para ser simplesmente mostrado, mas é para ser vivido. E a graça de Deus sobre nós é que vai resolver esse problema, esse questionamento, não é? Que alguns de nós podem fazer nesse momento. A graça de Deus não está anulada, ela é a razão de tudo isso. Não é? Não é o mérito, a guarda dos mandamentos é a consequência de um relacionamento com Deus, de um amor a Deus, e não ao contrário. Não é pelos mandamentos, não é pela obediência que nós conquistamos o amor de Deus. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, diz a Bíblia. E é este tipo de amor que é constrangedor. Como Paulo dizia, esse amor me constrange, porque eu sei que não mereço, mas ele me ama. E é isso que tem que nos motivar a amar o Senhor. Entende? E quanto mais o amar, mais santo você será ao longo do tempo. Entende isso? Mas a graça de Deus não pode ser anulada. E qual é a nossa arma contra o pecado, contra o erro, contra a desobediência? É exatamente o Consolador que Jesus aqui nos ensinou. E olha o que ele diz no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, agora foi explícito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, o que ele vai ensinar? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha aí o Espírito Santo. Irmãos, veja, não é um trabalho que eu vá fazer, não é um trabalho que você conseguirá fazer. Eu vou ouvir as pregações, eu vou guardar tudo, eu vou gravar, vou ouvir várias vezes dentro de casa, aí eu vou lembrar de tudo, não vou errar mais. É até bom que você faça isso, mas não vai resolver o seu problema. Se não for o Espírito Santo, não se resolve isso sozinho, irmãos. Não se resolve isso por conta própria. O que Jesus está ensinando é que o Espírito Santo, esse Consolador que será enviado, é ele que vai, em primeiro, ensinar e, segundo, fazer lembrar. Você pode ser ensinado, não é? Você foi ensinado no colégio? Todo mundo aqui que já frequentou alguma aula foi ensinado. Agora, você lembra do que foi ensinado? Hein? Você lembra da matemática, do segundo grau, da biologia, da química, dos elementos? Não lembro. Ninguém lembra. Né? Nós todos fomos ensinados, mas o Espírito Santo não só ensina, como também faz lembrar. Olha o problema, irmãos. Ele faz você se converter, porque a Bíblia diz que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele imprime no seu coração a verdade, mostra para você que Jesus é a verdade e que a palavra de Deus é a verdade. O teu coração então se converte a Deus, não é?
pela ação do Espírito Santo. E depois, a partir desse dia, porque você não é mais do mundo, você então agora o recebe, o Espírito Santo, que habita constantemente em você e que te faz lembrar aquilo que Ele mesmo te ensina. Veja, se não tiver Espírito Santo, não tem pregação. Se o Espírito Santo não usar o pregador, não tem pregação, tem discurso. Entende isso? Então o Espírito Santo ensina, mas também faz lembrar. Ensina, mas também nos faz lembrar daquilo que foi ensinado. É por isso que eu disse ainda há pouco que a gente até pode errar, mesmo amando a Deus, a Jesus, mesmo conhecendo, a gente ainda tem a capacidade de desobedecer e de fazer o que é errado. Mas o Espírito Santo, que habita em nós, ele nos lembra. E aí, quando você faz uma coisa errada, você sabe que é errado. Não vem com essa, né? Às vezes a pessoa pergunta, pastor, é pecado isso assim. Quando você pergunta, que você já sabe que é. Normalmente é assim, não é? Quando você vem me perguntar se é pecado, é porque você já sabe que é, mas quer que eu seja cúmplice de você. Não é assim que funciona? A pessoa quer um apoio, então ela pergunta para um, para outro, para o pastor, se todo mundo disser que não é pecado, aí ela para. Mas o Espírito Santo incomoda e mostra para ela que é errado, que ela não deve fazer, que não está certo. Ela sabe, mas ela quer confirmações, né, do que é errado. Então, irmãos, o Espírito Santo lembra a gente. E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que está fazendo errado. Mas aí o Consolador também é aquele que nos leva de volta para o Pai, para o arrependimento, para o conserto, não é? Para não voltar àquele pecado de novo, para mudar aquela situação. Irmãos, isso não é coisa nossa. É engano nós pensarmos que somos nós que somos bons, que somos nós que somos santos, que nós nos santificamos, que nós guardamos mandamentos, que nós somos religiosos. Isso é a maior ilusão maligna sobre a nossa vida. Quando fazemos alguma coisa de bom, é porque Deus de antemão preparou para a gente fazer. Quando o nosso comportamento é decente, é porque Deus trabalhou na nossa vida. Porque a nossa natureza é para ser indecente, irmãos. A nossa natureza é pecaminosa, o que se espera de nós é o mal. Quando fazemos algo de bom é porque Deus colocou algo de bom na nossa vida. Até o ímpio, quando faz algo de bom, foi Deus que colocou nele aquele dom, irmãos. Quando o ímpio produz alguma coisa boa, bonita, admirável, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Não é o que diz a Bíblia, irmãos? Então, tudo que é bom é gerado, é produzido por Deus. Não se iluda com essa vaidade de que nós fazemos alguma coisa boa, que nós fazemos alguma coisa que preste. Irmãos, quando fazemos, e sim fazemos, mas é Deus que está fazendo em nós. É o Espírito Santo que está dirigindo. Quando você fala alguma coisa que presta, é o Espírito Santo. Quando você prega para alguém aquilo é bom, é o Espírito Santo. E você se surpreende, você já teve essa experiência de você falar de Jesus, você não sabia que eu conseguia falar dessa forma. Mas quem te falou por você? Foi você? Não, foi o Espírito Santo que usou a sua vida, porque está em você, porque habita em você e está trabalhando na sua vida. Irmãos, estas são as funções do Espírito Santo que Jesus colocou aqui para nós. Suprir a ausência, ser o nosso companheiro, nos dar força, direção, unção para pregar a palavra,
para compartilhar o Evangelho com alguém, para dizer algo bom, para produzir alguma coisa boa. Tudo isso é aquele que está ao nosso lado, que está produzindo em nós. Lembrando as palavras de Jesus. Irmãos, lembrando. Como é bom, irmãos, ter essa experiência. A gente sabe alguma coisa? A gente não sabe. Você pode conhecer a Bíblia. É bom que você conheça a Bíblia, é bom que você leia, é bom que você saiba um monte de versículo de cor. Ótimo, maravilhoso. Mas se o Espírito Santo não usar, não adianta, irmãos. Não adianta que isso vai ser só conhecimento. Entende? Mas é o Espírito Santo que vai colocando a palavra na sua boca. A palavra que você nem preparou, nem programou, ela vai saindo da sua boca. Porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida. É para isso que veio o Consolador. Não só com o consolar no sentido mais imediato que nós damos à palavra, também consolar na tristeza, na dor, também faz parte, mas também essa presença, essa lembrança, essa memória, essa direção para a nossa vida. Irmãos, isso foi o que Jesus ensinou aqui. Agora, vamos olhar um pouquinho para o que a igreja tem ensinado a respeito disso. Os crentes, entre aspas, de hoje, os evangélicos de hoje, as igrejas evangélicas hoje, claro, não todas, mas tantas, a gente tem ouvido tanta bobagem a respeito do Espírito Santo, irmãos. Teologia pura e simples foi o que eu trouxe para você, baseado no que Jesus falou. Só o que Jesus falou, mais nada, eu não usei nada além do que Jesus falou. Agora, as teologias que são formadas por aí, vão trazendo para o Espírito Santo uma outra conotação. Para alguns, hoje, o Espírito Santo se transformou num bem de consumo da igreja, em que a gente o busca para se energizar. Você já viu isso, irmãos? Então a gente está querendo um arrepio evangélico, e não o que Jesus disse que o Espírito Santo faria. O Espírito Santo não vem para me arrepiar. As pessoas confundem. Eu acho que tem gente que saiu da macumba, mas a macumba não saiu da pessoa. Tem muito disso na igreja, não tem, irmão? Ela saiu da macumba e diz, agora eu sou evangélica. Mas a macumba não saiu de dentro dela. Ela ainda quer as mesmas sensações que ela tinha na macumba dentro da igreja. Mas aonde está isso aqui no que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Sensações, arrepios. É isso apenas o que o Espírito Santo vem nos dar? Eu quero sentir um arrepio. E aí tem pessoas que julgam o culto pela quantidade de arrepios que tiveram. Se esse é seu caso, eu vou pedir aos diáconos para ficarem soprando a sua nuca durante o culto. Chega devagarzinho e sopra a sua nuca. Você. Aí, se ele fizer isso mais 5 vezes, você vai dizer, hoje o culto foi. Hoje o pastor estava poderoso. Porque, olha, vai sair até com um tique nervoso daqui. Você vai dizer, olha, hoje eu senti um troço. Mas foi o ar-condicionado que você sentiu. Foi o sopro do diácono na sua nuca. Foi isso que você sentiu. Mas as pessoas hoje estão buscando muitas vezes isso. Enquanto a Bíblia diz, e Jesus ensinou o que o Espírito Santo vem fazer. E há outros textos, não é só isso. Lá em Atos 1,8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por que eu recebo poder quando o Espírito Santo vem sobre mim? Porque ele me faz lembrar as palavras de Jesus, me faz viver as palavras de Jesus e testemunhar. O testemunho nosso é tão mais eficaz quanto é o nosso vida, irmãos. Se você pregar
e não viver o que você prega, o teu testemunho não será levado em conta. Acontece isso ou não? Pessoa chega para você e fala de Jesus, mas você conhece. Você sabe que ela é cheia de falcatrua, que ela deve a todo mundo, que ela faz contrabando, que ela está devendo isso. Aí você vai ouvir ela falar de Jesus para você? Você não vai ouvir. Sereis minhas testemunhas, porque com o Espírito Santo atuando, você tem poder para testemunhar. Mas isso não é arrepio, não é ganhar um treme-treme, não é dar uma cambalhota, fazer um trezinho, um aviãozinho na igreja, um sapatinho de fogo. Não é isso que o Espírito Santo veio fazer. Jesus é bem claro aqui. E sabe qual é o problema disso? É que hoje nós vivemos num mundo, não somos do mundo, amém? Mas vivemos no mundo. E o mundo hoje, ele é extremamente humanista, irmãos. O que é isso? O mundo é centrado no homem. E quando o Evangelho se torna humanista, o que acontece? O Evangelho passa a ser centrado no homem. Alguém diz, olha, mas Deus não veio para salvar o homem? Tudo que Deus fez não foi por causa do homem? Sim, foi. Mas o Evangelho não é centrado no homem. O Evangelho é centrado em Deus. O centro do Evangelho é Jesus Cristo, irmãos. Não é o homem. O homem é o alvo do Evangelho, mas o centro é Deus. Então, o Evangelho humanista, ele prega a mesma coisa que o mundo prega, só que dentro da igreja, com a cara da igreja. O que o mundo humanista hoje prega? O mundo humanista prega materialismo, que você precisa se cercar de tudo para ser feliz, para ter, para conquistar, para fazer, e quanto mais você tem e consegue, mais você então é realizado e feliz. Não é isso que o mundo ensina? O hedonismo não é isso, irmãos? Uma busca simplesmente por prazer, por satisfação, por realização? Não é isso que tem movido o mundo hoje? Mas o Evangelho de Jesus não garante esta satisfação como o mundo anuncia. Não é isso, não é? Então o mundo humanista hoje busca essas coisas. O mundo que nós vivemos, que você conhece muito bem, tem outras formas de humanismo. O primeiro que eu falei foi o materialista, mas existe o humanismo místico. Você conhece o humanismo místico? Ele promove uma fuga da realidade, através de experiências espirituais. Aí entra nesse bojo de experiências o espiritismo, a nova era. Você já ouviu falar na nova era? Tem crente que até tem um medo da nova era, né? Mas tudo isso está aí, né? Você deve conviver com pessoas no mundo que estão impregnadas por esse humanismo místico, porque elas querem o bem que essas coisas podem trazer. É muito comum, talvez no seu trabalho, deve ter, no meu trabalho tem, aquela pessoa que enche a mesa de cristais, enche a mesa de incenso, enche a mesa de gnomo, né? Bota um monte de coisa. Não tem isso? Por quê? Eu quero um benefício desse mundo espiritual que me traga algum tipo de realização. Aí olha só quando a igreja se torna humanista. O Espírito Santo é o gnomo da gente. O Espírito Santo se torna o cristal energizador da gente. Entende isso, irmãos? Só trocamos o elemento, mas o sentimento é o mesmo. É o mesmo sentimento da pessoa que tem um cristal, uma pirâmide na sua mesa, um santinho, um patuá, sei lá o quê, com aquele que se diz crente, que está numa igreja, que tem um relacionamento com o Espírito Santo, dessa mesma forma, como se ele fosse simplesmente um instrumento de energização, não é? E assim o humanismo místico começa a buscar essa satisfação nesse sobrenatural. E aí, irmãos, eu vejo hoje a igreja com pessoas buscando satisfação no sobrenatural. Então, julgando o culto, aquilo que acontece na igreja, pelas sensações que ela teve durante o culto e por aquilo que ela
pseudamente recebeu durante aquele momento. Então, nós hoje não buscamos mais a Deus para o servir, para o adorar, mas a gente busca a Deus para ganhar alguma coisa, para nos sentir bem, não é? A gente cultua para sentir alguma emoção, para ter alguma sensação. Olha o problema dessas sensações, não é? Uma frase que muito se ouve hoje por aí: desperte o Deus que há em você. Não é? Olha só, que coisa mais esotérica, mais nova era, não é? Cada um de nós é um Deus, não é? Alguns pastores andam ensinando isso por aí, inclusive usando a Bíblia, irmãos. Veja só como isso se torna um evangelho humanista, que tem tudo que o mundo tem, com o eu intacto e tudo girando em torno do eu. O culto é para satisfazer o eu. O louvor é para satisfazer o eu. E nós percebemos isso no que hoje dá ibope nas nossas igrejas. Culto de oração não dá ibope, a não ser que seja do descarrego. Aí dá ibope, porque você vai receber alguma energização, entende? Um banho de amor, aí vai dar certo o negócio, né? O culto torna-se um instrumento de prazer. Aí eu tenho que gostar da igreja, eu tenho que gostar do pregador, eu tenho que gostar do louvor. Mas quem disse que alguma dessas coisas é para você gostar? Só tem esse detalhe. Se todas essas coisas são para glorificar a Deus, quem tem que gostar é Ele? Concorda comigo? Pode ter um louvor aqui que você não suporte, mas se Deus gostar, o problema é seu. Tapa os ouvidos. Não é para você. E olha onde isso se reflete hoje. E a gente, sem perceber, vai agregando, né? Você já viu a quantidade de louvores hoje que falam de sentimentos apenas? De sensações. Jesus me beija. Já viu isso? Me abraça, me pega no colo, me faz carinho, menina. Porque não tem um Jesus me dá um bico. Não tem, né? É uma sensação também. Jesus me dá uma surra que eu estou precisando. Não tem esse louvor, já viu? Não faz sucesso. Nós queremos ser ninados, abraçados, acariciados, mimados. Por quê? Eu tenho que sentir bem, eu tenho que receber. Irmãos, o que me faz sentir bem é o Espírito Santo comigo, entende? É o Consolador do meu lado. Mesmo quando está tudo ruim, tudo para baixo, Ele me põe para cima. Tem gente que vem para o culto esperando que o culto seja uma energização que a ponha para cima. Que o pastor seja um animador que levante sua autoestima. Irmão, se você esperar isso de mim, você está roubado, irmão. Porque eu vou baixar sua autoestima direto aqui. Vai ser um problema seríssimo isso aqui na nossa igreja. Você está na igreja errada. Tem um monte por aí que vão te levantar a autoestima. O pastor vai dizer, você é o cara. Olha, você é bom, você é isso, você é aquilo. Aqui não vai rolar essa coisa, entende? Isso vai ser um problema, porque a pessoa quer que eu seja um animador, quer que eu abrace, que eu beijo, jogue para cima, igual criancinha. Não vai rolar, não vai dar, porque eu não vou fazer o papel de consolador. Jesus rogou ao Pai para que nós tivéssemos um consolador. É Ele, irmão. Não é o seu irmão aí do lado, não sou eu, embora entre nós deva haver carinho, deva haver afeto, consideração, educação ao menos. Amém? Isso tudo faz parte. Mas nenhum de nós é o consolador. Nenhum de nós é o discipulador. Nenhum de nós é quem ensina e quem faz lembrar. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas a igreja humanista, o evangelho humanista, vê satisfação em tudo. Tudo é razão para o meu bem-estar.
Irmão, o problema nosso não é bem-estar ou mal-estar. O problema nosso é pecado. E se o pecado foi tirado, como Jesus disse, não tem como eu me sentir mal. O que me faz sentir mal é pecado, irmão. Se não tem mais pecado, se o meu pecado foi perdoado, eu só posso me sentir bem agora. De vez em quando a vida vai aprontar umas com a gente, e a gente vai ficar triste, a gente vai chorar um pouquinho, a gente vai ficar até meio revoltado umas horas, mas de repente você lembra, porque o Espírito Santo lembra, fala assim, ô rapazinho, está chorando por quê? Você esqueceu que você era um pecador safado e que eu te salvei? Está chorando por quê? Para com isso, deixa de ser frouxo, vira homem. Né? Pastor, o Espírito Santo fala assim, não. O Espírito Santo pega no colo, fala, meu filhinho, por que você está chorando? Duvido, irmão. Duvido que o Espírito Santo faça assim. Ele tem que lembrar do que Jesus fez por nós. O Evangelho não pode ser humanista, irmãos. A igreja tem que ser diferente do mundo. Qualquer coisa do mundo vai para o mundo. Na igreja tem que ser diferente, não pode ser igual. Senão não tem diferença entre igreja e mundo. Quanto mais a igreja ficar perto do mundo, parecida com o mundo, para quê? Para atrair o mundo? Para quê? Para o mundo entrar dentro da igreja? O mundo tem que vir para a igreja, mas para se converter e deixar de ser mundo, entende? E é isso que a gente não tem visto hoje, a coisa tem ficado complicada. Por quê? É tudo centrado no eu. E aí os compromissos entre os irmãos, o relacionamento entre os irmãos, a responsabilidade, não existe mais. Irmãos, hoje nós trocamos de igreja como quem troca de roupa. É claro que às vezes é necessário trocar de igreja. E não dá, tem coisa que não dá para aguentar. Concorda? Mas não pode ser também assim como quem troca de roupa. É um processo traumático, porque você tem raízes. Você criou compromissos com seus irmãos. Você criou relacionamentos, e romper isso não pode ser uma coisa fácil, tranquila, não é? Senão você não criou nada disso. E se não criou nada disso, o teu relacionamento com a igreja estava errado. Não estava como Deus quer, entende? Então, tudo isso é humanismo disfarçado de evangelho. É o sucesso material usado como padrão da medida da bênção. Você olha para o irmão que é rico, diz, Deus abençoou ele, olha só. O outro é pobre, coitado, você é um miserável, deve ser um pecador safado. É assim que nós estamos hoje, irmãos. É isso o evangelho hoje? Não, não pode. E aí, sabe o que acontece? A gente critica a nova era, a gente critica essas coisas, todo cristal, e a gente faz a mesma coisa, só que com outros elementos. Mas é a mesmíssima coisa que muitas vezes estamos fazendo. Vou deixar para você aqui uma frase de C.S. Lewis, um escritor, pensador, evangélico. Ele diz assim, se buscamos Cristo pela bênção, perdemos os dois. Mas se o buscamos, pois Ele é o Senhor, e nos entregamos a Ele, ganhamos os dois. Entende a diferença, irmãos? Você vai buscar só pela bênção, você não vai ter nem a bênção nem o Senhor. Mas se você buscar o Senhor, você acaba tendo a bênção. Como consequência, não como alvo, não como coisa primordial na nossa vida. Porque o mundo só tem o que o mundo pode dar e oferecer. Se isso basta, fique no mundo. Não é? Tem coisas boas? Tem, sim. Mas isso basta? Se isso basta, fique no mundo. Porque o que a Bíblia diz aí, para a gente terminar, queria ler 1 de João, capítulo 2, que é um texto muito enfático, mas que hoje não se lê muito na igreja, diz assim, não ameis o mundo, 2,15, 1 de João, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece por quanto tempo? Eternamente. Essas concupiscências que a Bíblia fala aqui, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, foram essas coisas que o diabo ofereceu a Adão e Eva. Foram essas coisas que o diabo ofereceu a Jesus na tentação no deserto.
as mesmíssimas coisas. Concupiscência da carne, soberba da vida e dos olhos. É por aí que ele atrai. O que é bom para o meu ventre, o que é bom para os meus olhos e o que me deixa orgulhoso e soberbo. É isso que ele usa para nos perder. Se eu der a tudo isso uma capa evangélica, eu fico perdido achando que estou salvo. Hoje, irmãos, tem evangélicos que têm orgulho do que são, não é? Soberba da vida, que mostram o que são como que isso fosse o sinal da bênção de Deus sobre suas vidas. E não é, não é? Então nós hoje estamos nesse patamar. As pessoas sendo iludidas e iludindo a outros. E fazendo aquilo que a Bíblia condena. Jesus nos ensina, a Bíblia nos ensina, e isso que o Espírito Santo quer nos lembrar. Você não pode se reger a sua vida por esses valores. Os nossos valores são outros, e o Espírito Santo veio para nos dar essa visão. Para terminar, vamos em João 15 e depois voltar lá no 16, rapidamente, só para enfatizar o que o Espírito Santo veio fazer. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará o quê? Testemunho de quem? De mim. Jesus dizendo, quando o Espírito Santo vier, ele vai dar testemunho de mim. O Espírito Santo fala de Jesus para você, entende? Ele prega de Jesus para você, é isso que a Bíblia está aqui dizendo. E capítulo 16, agora, no versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. João 16, versículo 14. O Espírito anuncia, o Espírito lembra, o Espírito Santo mostra quem é Jesus. E é isso que ele quer que a gente faça, irmãos. Pregue agora a palavra, mas a palavra da verdade. Que as pessoas conheçam a Deus por causa dos seus pecados e não por causa das vantagens que Deus pode lhes proporcionar. A maior vantagem que Deus pode proporcionar é o perdão do pecado. Se não houver perdão de pecado, a pessoa pode desfrutar de tudo que a vida tiver para oferecer e Satanás tem para dar. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Se ela não tiver o perdão, nada disso adiantou. Entende? Evangelho é perdão dos pecados. E é isso que o Espírito Santo vem lembrar para nós a cada dia. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que Ele nos livre do erro, do engano, da mentira e que nos dê a direção verdadeira para que nós possamos ouvir, crer, lembrar, obedecer e depois compartilhar. Ide e pregai, não foi o que o Senhor disse? Mas para isso eu preciso receber, compreender e viver. E quem me faz fazer isso é o Espírito Santo. Pai querido, eu quero orar junto com os meus irmãos essa noite, porque nós precisamos muito, Pai, da Tua direção, precisamos muito que o Espírito Santo que habita em nós esteja sempre abrindo os nossos olhos, nos lembrando coisas fundamentais, mas que às vezes esquecemos. Somos levados, somos iludidos muitas vezes, somos condicionados por um comportamento coletivo, Pai. Que o Espírito Santo grite aos nossos ouvidos essa noite, nos fazendo lembrar, Pai, testemunhando a respeito do Senhor, para que nós não sejamos enganados, para que a nossa fé não seja contaminada, que o nosso evangelho não seja humanista, Pai, mas que ele seja centrado no Senhor e na obra que o Senhor realizou na cruz, porque ninguém poderia fazer isso, senão o Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, pela salvação,
Eu peço ao Senhor essa noite que o Espírito Santo que habita em nós ministre a cada coração, revelando a verdade, Pai, revelando a palavra da verdade a cada um de nós e trazendo essa revelação para o nosso dia a dia, para que não venhamos a pecar contra o Senhor, que a gente possa realmente te amar, Senhor, para não pecar contra ti, e que o Senhor seja absoluto na nossa vida. Eu te peço isso, abençoa a igreja essa noite, abençoa meus irmãos, dirige os nossos corações para o Senhor. É o que eu te peço, orando com eles, em nome de Jesus. Amém.